O Salmo 7 é um salmo de lamento de Davi, né? E ele, entre o povo judeu, eles chamam esse salmo de Shigaion, né? Do hebraico aí, que é um cântico de intensidade emocional. É, assim, é como se ele derramasse todo o sentimento dele nesse salmo. Davi vai é, colocar todo o seu coração nesse salmo aí. Provavelmente aconteceu durante a perseguição de Saul sobre a vida de Davi, e aí ele vai clamar por justiça, o verso de 1 a 5. Aí ele apela para Deus, o verso 6 a 13, e a lei da retribuição moral lá, que é a questão da lei da semeadura, do 14 a 17. Então vamos lá, vamos ver aí o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar nesse dia aqui, né? Deixa eu só. Ó, verso 1 aí. Então lá. O Senhor, meu Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, diz a palavra do Senhor, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. O legal é que esse salmo, Davi, diferente de alguns salmos, ele já busca o refúgio no Senhor, né? Ele busca o abrigo, chassat, que é abrigo, refugiar com confiança do hebraico, né? É como se ele se escondesse na certeza que nada não é se esconder fugindo de alguém. É, como é que vamos falar? É como se ele tivesse envolto no colo do pai e da mãe. A verdade, a ideia é essa, né? E ele não começa acusando os inimigos dele, né? Ele já começa falando que a confiança dele vai estar em Jesus. Não importa o que vem, né? Ele confia no Senhor. O verso 3 e 5, aí ele continua: Senhor meu Deus, se eu fiz algo que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal com quem estava em paz comigo, e eu poupei aquele sem razão que me oprimia, e que eu, né, poupei aquele que sem razão me oprimia, persegui o inimigo, a minha alma alcance, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Legal de Davi nesse momento da vida dele aí, ele ele se põe no julgamento de Deus, né? Ele pergunta para Deus se ele fez alguma coisa, né? Ele está disposto a sofrer a consequência. Ele entende que a lei da semeadura é um negócio, Gálatas vai falar isso, né? Tudo que semear vai colher. Quem colhe ventania, quem planta ventania, colhe tempestade. A gente entende da lei da semeadura. Não é algo que, principalmente nessa questão moral, a lei da semeadura, ela vem com muita força. Mas a gente tem a misericórdia de Deus. Se a gente pensar mesmo no Velho Testamento, quando Davi vai adulterar com Batseba, e aí a lei declarava que ele tinha que ser apedrejado, ele e Batseba. Mas a misericórdia de Deus veio, lógico que teve uma consequência aí pelo fato de ter um lar disfuncional, né? Davi tinha várias mulheres e era bem complicado esse ambiente familiar. E aí teve um incesto, teve assassinato, e lógico que vai gerar uma consequência aí horrenda aí, no final da história de Davi, mas ele consegue é, superar é uma palavra forte, mas ele consegue passar por isso, vamos dizer assim. É, tudo tem um peso, tudo tem uma conta muito alta. O diabo ele vem e nos engana. O preço geralmente é muito alto. A gente percebe isso. Vamos ler lá 1 Samuel 24:11. 1 Samuel 24:11.
1 Samuel 24:11, ele diz assim, ó: Olha, pois, meu pai, e vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim mal nem rebeldia, e nem pequei contra ti, ou ainda que andas a casa da minha vida para me tirares. Então, Saul estava buscando matar Davi. Davi vai até a tenda ali e corta a orla do manto de Saul. Né? Aliás, na caverna ele estava se aliviando, Saul ele vai e corta ali o manto. Então fala assim, olha, se eu quisesse te matar, Davi fala para Saul, já teria matado, né? O que não seria de todo mal, porque Saul estava querendo matar ele. Mas diante de Deus, o plano de Deus para Davi era um plano de excelência, era um plano maior. Ainda que a lei permita, por que que a lei não funcionou com Davi, a lei da semeadura? Porque no passado ele infringiu a lei, no sentido assim. Então, assim, Saul tentou matar ele. Se ele matasse Saul, seria em própria defesa, ou seja, ó, ele tentou matar, eu matei ele primeiro. Foi isso que aconteceu. Entre outros casos, né, como foi o caso da viúva, que Davi foi lá e não matou lá o. Esqueci o nome dela aqui, né, lá em 1 Samuel, só para Abigail, né? Davi, lá em 1 Samuel 25, Davi não matou, né, o esposo de Abigail, né? Que ele era lá um cara beberrão e tudo. Então, toda vez que Davi teve oportunidade, ele infringiu a lei dos 10 mandamentos no sentido bom, no sentido de misericórdia. No momento em que a gente não paga, isso que é mais legal, né? Por isso que Jesus vai falar a respeito dos mandamentos. Ele fala: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo entendimento. A nossa questão não é cumprir a lei, porque nós somos salvos pela graça e não pela lei. Esse Salmo 7 ele traz exatamente isso, a graça de Jesus, porque Davi, ele não vai fazer exatamente o que diz. O que, que diz a lei? Né? Aí Jesus fala, ó, eu te digo, né? Se alguém te dá um tapa na cara, dá outra face. Se alguém te pede para andar 1 milha, anda duas, né? Qual o problema de curar no sábado? Ah, mas a lei diz que não pode curar no sábado. Fala, tô nem aí para a lei. Jesus vai lá e cura no sábado lá. Não que Jesus não cumpriu a lei, mas ele foi além da lei. A bondade está acima de qualquer lei, né? Isso é mais importante. É como numa guerra. A pessoa deu de cara com o inimigo lá, ele pode optar por matar o inimigo ou por prender ele, né? Alguns matavam, outros prendiam. E assim a percepção é mudada. Voltando no Salmo 7 lá, vamos lá. Aí eu tenho é, é, essa questão da consciência, né, de Davi. E aí, quando chega aí no verso 6, agora vamos lá, o verso 6 até, ó, levanta-te, Senhor, da tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. Qual que é o mandamento que Deus nos deu nesse dia aqui? É em cima desse mandamento de Deus que nós vamos seguir. E aí ele fala: reúne-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta as alturas. O Senhor julga os povos, julga, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Davi é muito corajoso aqui, né?
Ele mostra a integridade de Deus sobre a vida dele, naquilo que Deus tem feito sobre ele. Ele não se incomoda de que Deus o discipline. Nós já vimos isso em Hebreus, né, quando nós lemos, que Deus disciplina quem ele ama. E aí isso é importante porque faz parte do processo de amadurecimento, né? Reconhecer que pecou, que precisa de ajuda, que precisa de arrependimento e que está lá, né, à mercê da vontade de Deus. E aí o verso 9 ele diz assim, ó, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Então, assim, Deus, ele tem, Davi vê Deus como juiz das nações, no verso 8 aí, a justiça de Deus, no verso 9, né? Isso é bem legal. E ele vê ele como escudo no verso 10. Deus é o meu escudo, né? Essa questão aí, Chofete, né? Elohim Chofete, que é justo e juiz eterno, né? Protetor, aquele que nos guarda aí de todo mal. Aí, quando chega aí, né? A partir agora do verso 12, ele já traz uma ideia aí, e aí é bem legal, né? Porque entra agora a respeito da moralidade e a justiça ativa de Deus sobre a vida de Davi. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e tem pronto. Então, assim, Deus dá oportunidade para que eu e você, no final do dia, deitemos a nossa cabeça no travesseiro e vamos pensar naquilo que nós fizemos durante todo o dia. E aí, você não pode esperar isso de qualquer pessoa. Você só vai esperar isso daquele que ouve a voz de Deus, porque ele vai se sentir incomodado e vai falar: Nossa, né, Deus, eu preciso mudar a minha vida. Às vezes eu não sei como, mas eu preciso mudar, preciso da ajuda do Senhor, né? A justiça de Deus não é algo que Deus se agrada da morte do ímpio. A gente já viu isso. Deus não se agrada da morte de ninguém, mas ele vê o caminho, né? A gente vê, infelizmente, nos nossos dias. Eu sei que a gente estudou escatologia e o mal aí, infelizmente, mas não quer dizer que ele tenha que chegar perto de nós. A gente tem visto no noticiário essa questão do tráfico humano, a exploração sexual de menores, muita gente envolvida, muito político envolvido, demais da conta, com certeza, porque assim, alguém tem que fazer vista grossa, né? Muitos juízes envolvidos, o Brasil e vários outros países no mundo, sem exceção, o maior patrocinador de prostituição e tráfico humano no mundo é os Estados Unidos. A gente sabe disso. Então, assim, é um país dito cristão e a gente vê atrocidades no mundo inteiro, a exploração, e no Brasil, a exploração de menores e os jogos e tudo envolvido. Então, assim, isso vai acontecer, o amor se esfriou, como diz 1 Coríntios 13, certamente, mas são pessoas que precisam de Deus e é por isso que nós estamos aqui, para levar esse evangelho. E aí ele continua, o verso 13, olha só. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas aí. Ele traz essa questão aí do julgamento. Vamos lá para Deuteronômio 32, 41. Deuteronômio 32, 41.
32, verso 41. Ó, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Então ali Deus já fala sobre o julgamento e sobre o juízo. Mas a ideia é no sentido assim: o julgamento de Deus pode ser adiado, mas não cancelado. Por exemplo, a história de Jonas. Quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, ele adiou o julgamento. 150 anos depois, de 100 a 150 anos, a Nínive foi totalmente destruída. Então, assim, tem essa questão. Israel, ele passa lá, principalmente Judá, vem um rei mau, quase a destruição, vem um bom, e aí dá uma, igual Josias, Ezequias, né? As, quando aparecia um rei bom, isso atrasava o julgamento do Senhor. Ele acabou vindo, mas, como disse Ezequias, graças a Deus não foi. Perguntava eu, né, de Ezequias, é bem legal essa fala de Ezequias, porque ele aparece lá em segundo Crônicas, deixa eu só ver. Aí a gente, o verso 32 de Ezequias, capítulo 32 de Ezequias, de Ezequiel, ó, segundo Crônicas, capítulo 32, aí ele vai falar, segundo Crônicas aí, olha só, o verso 26, ele diz assim, 26. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado seu coração, e ele, os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Então, ele atrasou, né, esse julgamento de Deus sobre Judá. Se arrependeu, pediu perdão a Deus, e isso é legal, né? Porque Deus ele está disposto a nos perdoar sempre. Esse é o nosso papel, de nos arrepender, pedir perdão a Deus. Quando chega, voltando lá no Salmo, Salmo 7, verso 14 ali, aí ele chega, né? Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Ele faz uma metáfora aí sobre a gravidez. E aí concebeu a malícia e dará à luz a mentira. Então, essa questão da maldade, Jó 15:35. Vamos lá para Jó 15:35, antes da gente falar isso aí, rapidinho. Jó 15:35. Jó 15:35, ele diz assim, ó, concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, pois o seu coração só prepara enganos. O pecado, Paulo vai dizer que é assim, primeiro o diabo sopra na nossa mente, e se eu der ouvido para o diabo, eu vou maquinar o pecado. Esse pecado vai ter um tempo de gestação e uma hora ele vai dar à luz, né? E aí é o fato consumado em si, né? O perverso aí, Davi vai falar que ele concebe a maldade, engravida da perversidade e dá à luz a mentira. Voltando ao Salmo, vamos lá para o Salmo 7, de novo. Aí o verso 15, abre uma profunda cova e cai nesse mesmo poço que faz. O problema do pecado é esse, a gente talvez não perceba, mas é uma cova sem fim.
a sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre o próprio mioleira desce a sua violência, né? Eu, porém, aí até aqui ele vai falar sobre essa questão do Salmo 1, né? É, o ímpio não é assim, são como a palha, né? Que diz o Salmo 1. Então ele traz essa ideia aí de não prestar atenção, de não vigiar, de não se guardar, e acaba aí gerando um pecado atrás do outro e as consequências, seja no alcoolismo, seja um vício, jogo, pornografia, não importa o pecado, né? A malícia, o olhar indevido, o comentário indevido e assim por diante, né? É uma rebeldia aqui, uma falta de perdão ali, tudo isso vai gerando marcas na nossa vida e vai construindo uma casca, um muro que impede o amor de Jesus penetrar. Porque daí Davi vai terminar o Salmo, no verso 17, e ele fala: Eu, porém, diante de tudo isso que ele falou, ele diz: Ó, no final, vou dizer uma coisa para vocês. Eu, porém, vou render graças ao Deus, segundo a justiça dele. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, ó, independente da circunstância, o Senhor Elion, ou o Senhor Altíssimo, né? Yahvé Elion, né? Deus Altíssimo, esse título aí vai exaltar a soberania de Deus. Então, assim, Davi, no refúgio, mostra a fé dele, de 3 a 5 a integridade de Davi, o juízo e a justiça de Deus, do 6 a 11, as consequências de você andar fora desse caminho do Senhor, né, de 12 a 16, e o louvor à confiança aí, né? Então, toda vez que a gente for orar, a gente tem que começar com uma consciência limpa, sabendo que Deus já conhece o nosso coração. Se a gente acertou ou errou, não é essa a questão aqui. É ir com o coração aberto, falar: Deus, eu errei, como diz o filho pródigo, pequei contra ti, né, falando para o pai dele, e contra Deus, né, e pede perdão. E aí Deus vai julgar com retidão, se esse pedido de perdão for sincero ou não. Deus vai julgar, e vai perdoar ou vai dar uma disciplina, porque ainda a disciplina é bem legal, porque a disciplina não é porque você não foi perdoado, é porque o seu arrependimento, o meu, não foi sincero. Aí Deus dá uma disciplina e fala: peraí, vou te puxar a orelha, rapaz, você está mentindo para mim. Arrepende de verdade. E aí Davi vai mostrar que, se caso isso não acontecer, o mal ele é autodestrutivo, vai destruir igual a vida de Sansão, né? Ele foi levando uma vida que não era a que Deus queria, e lá no final ele teve um arrependimento sincero e verdadeiro. Deus perdoou, mas infelizmente ele perdeu a vida depois de ter perdido a visão. E aí Davi termina, como nós vemos no Salmo 17, né? O justo pode louvar antes e dar graças a Deus, antes da resposta chegar, né? Então, independente de eu e você já termos a resposta de Deus, já começa a glorificar Deus. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a tua justiça. Ah, não chegou a resposta? Não, mas eu estou louvando a Deus com um coração grato, satisfeito. Amém? Que tenhamos esse coração grato e satisfeito no Senhor. Ó Pai, eu quero agradecer por estarmos juntos nessa manhã, por saber que, independente das circunstâncias, o Senhor nos ama, o Senhor nos acolhe, o Senhor é nosso refúgio, nosso escudo. O Senhor tem guardado a nossa alma de vacilar contra ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoa aquilo que temos feito que não te agradou. Livra de nós um coração mentiroso, um coração obstinado, que possamos ter nesse dia, ó Deus, um coração
sincero e verdadeiro. Traz sobre nós um arrependimento genuíno. Senão, ó Deus, vem com a tua disciplina para que possamos mudar de vida e encontrar o caminho da verdade, da justiça e do juízo. E nos permita, Deus, testemunhar do teu evangelho e levar alguém para o reino de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amados, que bem estarmos juntos. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de verão aí, no nome de Jesus.